Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui irmão Edson falando. Olha, queria compartilhar com você mais uma porção da palavra do Senhor para o seu entendimento, né? O objetivo é transmitir aquilo que nós temos estudado, aprendido da palavra do Senhor, para você, a cada dia, compreender melhor as Escrituras Sagradas, né? Eu estarei tratando de um tema hoje que eu acredito que muitos gostaria de saber o que é, né? O Senhor Jesus, certa feita, falou que o pecado cometido contra o Espírito não tem perdão, nem nesse século e nem no vindouro. Então, o que é este pecado, né, ou blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão? Então, o objetivo desse vídeo é trazer mais luz sobre esse texto. Para isso, nós vamos fazer uso de todas as escrituras, né, de alguns textos. Procurarei ser breve, tá? O objetivo não é fechar o assunto, tá? E nem ser ditatorial sobre isso, mas eu gostaria de trazer a compreensão que eu tenho desse texto para que você também possa entendê-lo de maneira mais plena, mais completa, digamos assim, ok? Vamos fazer aqui, meus irmãos, uma leitura das Escrituras Sagradas no livro que escreveu Moisés, né? No caso, em Levítico, capítulo de número 24. Levítico, capítulo 24. Já deixei tudo anotado aqui no celular para facilitar, né, a nossa leitura e o nosso estudo sobre esse assunto. Levítico, capítulo 24, versículo de número 15 e 16. Diz assim, olha: E aos filhos de Israel falará, dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor, será morto. Então, eu fiz uso aqui desse texto porque a palavra blasfêmia, né, ela tem desde o Antigo Testamento, né, conhecido como Antigo Testamento, na verdade é Taná, né, até o Novo Testamento, até no livro de Apocalipse tem. Então nós vamos primeiro entender esse texto aqui, para que então nós possamos entender também o texto onde o Senhor Jesus fala sobre esse assunto. Então deixa eu situar aqui os irmãos sobre esse assunto. Esse texto aqui de Levítico 24 é um texto onde o filho de um israelita, né, que tivera esse filho com um egípcio, né, discute lá no arraial com outro israelita. E o que acontece? No meio dessa discussão, o filho da israelita com o egípcio, ele blasfema o nome do Senhor. E o que é que acontece? Nessa questão de ele blasfemar, né, insultar, né, seria uma palavra para blasfema, insultar o nome do Senhor, é levado até Moisés, né, para saber o que se faria com esse moço que fez isso. E então o Senhor disse para ele ser apedrejado, né? Para que ele na realidade receberia a punição de morte por esse ato que ele cometeu, por assim dizer, esse pecado, considerado aos olhos de Deus gravíssimo. E então as pessoas que ouviram, né, aquela questão ali, deveria pôr a mão sobre a cabeça do rapaz e então a congregação apedrejaria aquele rapaz à morte. Talvez você diga, poxa, mas que severidade, né? Mas, todavia, nós não devemos pensar assim. Primeiro que, para nós entendermos de uma forma mais profunda esse texto, nós precisamos entender de uma maneira mais plena o que esse rapaz proferiu contra Deus. E o julgamento aqui não foi de Moisés, não foi da congregação. O julgamento foi de Deus. E quem aqui vai ousar achar que é mais misericordioso do que Deus? Quem aqui vai ousar achar
que ama mais do que Deus. Todavia, nós sabemos pelas Escrituras que o mesmo Deus que é amor, ele é fogo consumidor. Tem coisas que têm o seu limite, porque se não tiver o seu limite, as coisas se desandam e aí não haverá respeito. Mas vamos entender então, primeiramente, o significado dessa palavra blasfêmia, embora eu já falei alguma coisa, mas vamos entender aqui. Eu deixei aqui anotado, olha só, a palavra blasfêmia em hebraico, ela tem um significado de furar, perfurar e até mesmo crucificar. Tem até um autor conhecido, né, um escritor chamado André Churaqui, que ele na sua tradução da Bíblia, nesse texto de Levítico, ele diz que o homem, ele furou o nome do Senhor. E aqui a questão de furar o nome do Senhor não está se tratando, por assim dizer, só o nome. É porque o nome de Deus na Bíblia ele tem um valor imenso. E aqui no caso é o tetagrama, né? Aquilo que na nossa Bíblia hoje às vezes está traduzido como YHWH, ou Yud Rei, Vav Rei, que é as palavras em hebraico, o nome precioso de Deus, né? Que a Bíblia é cheia de palavras com o nome do Senhor e mostra nessas palavras, por exemplo, santificado seja o teu nome, né? E para que, por exemplo, o nome de Deus não fosse blasfemado ao longo do tempo, né, os judeus, né, aqueles que escreveram as escrituras, né, assim, eles passaram a não escrever o nome de Deus. Por isso, muitas das vezes, por exemplo, no Novo Testamento, quando nós temos ali a expressão reino de Deus, né, a palavra Deus aqui seria o nome de Deus, né, porque Deus não é o nome dele, né, há um nome. E reino dos céus, essa palavra céu aqui entraria o nome de Deus. Então, os judeus, ao longo do tempo, para que não fosse profanado o nome de Deus, eles colocou esse substituto do nome de Deus. Então, em toda a Bíblia, né, Deus preza pelo seu nome, porque seu nome, por assim dizer, é a sua pessoa, é quem Deus é, né? O nome de Deus tem valor. O nome de Deus, ele deve ser temido, reverenciado. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Então vamos voltar ao significado da palavra blasfêmia, né? Furar, né? Perfurar em hebraico, seria o mesmo que esse homem estivesse amaldiçoando a Deus. Eu coloquei aqui mais, seria o mesmo que falar mal, o mesmo que um desrespeito, não dando importância a Deus. Então, o Senhor mesmo, né, tomou parte disso e deu o julgamento que aos olhos de Deus cabia para ele. E isso é um aviso, né, para os filhos de Israel, porque esse tipo de julgamento não só era para os filhos de Israel, né, mas para o estrangeiro que tivesse para que o nome do Senhor seja temido. Muito bem, em grego, essa palavra em grego, principalmente também no Novo Testamento, ela tem a mesma conotação, porque eu coloquei aqui, olha, seria um insulto, uma calúnia, porque a blasfêmia, né, é uma calúnia, é um insulto, uma mentira, né? Então agora, depois desse texto, nós vamos fazer uso agora do Novo Testamento, onde o Senhor fala sobre a blasfêmia, né, que alguns estavam cometendo ali contra o Espírito de Deus. Antes de eu falar sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito de Deus, eu queria situar aos irmãos o seguinte: na cultura judaica, quando se refere, por exemplo, ao Espírito de Deus, é uma referência ao próprio Deus. Por quê? Porque Deus é Espírito. Então, a menção que nós vamos estar fazendo aqui, né, sobre a questão do Espírito de Deus, seria a pessoa do próprio Deus. Ok? Então vamos ao texto de Mateus capítulo 12. Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 12. E eu estarei lendo aqui para você. Diz assim: E trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. E de tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via.
E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Então, o Senhor Jesus está em determinado local e ele está realizando curas. Né? Curou aqui um cego e um mudo. E a multidão, admirada, disse: não é este o filho de Davi? Ou seja, aquele descendente que se assentaria no trono de Davi para sempre. Então, os milagres, né, que o Senhor Jesus realizava, essas curas, né, fantásticas, qual era o objetivo? Era mostrar que ele era de fato o enviado de Deus. E as Escrituras, os profetas diziam que quando o Messias aparecesse, ele realizaria esses milagres. Ora, certamente, aqueles que conheciam as Escrituras sabiam que o Messias, quando aparecesse, ele realizaria esse tipo de milagre. E a multidão disse: não é esse o filho de Davi? Continuando o versículo. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Ou seja, os líderes do povo, que muitas das vezes se mostravam resistentes, nesse momento atribui aquela cura que aconteceu ali ao príncipe dos demônios. Veja, eles estão atribuindo a obra de Deus a um deus filisteu, né, chamado de Beelzebul. E a tradução para esse Beelzebul, né, embora exista outra tradução, seria senhor de uma mosca. E por assim dizer, o maioral, o príncipe dos demônios, a saber, a Satanás. Então aqueles caras desbocados, digamos assim, diz que aquele milagre a quem o povo estava dando crédito a Deus e dizendo: não é este o filho de Davi, eles estão atribuindo a Satanás. Então o Senhor Jesus chama eles, né, conhecendo os seus pensamentos, porque eles falaram isso à multidão. O Senhor Jesus, conhecendo os seus pensamentos, ele então vai lhe fazer umas perguntas. E começa e diz o seguinte, versículo de número 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Então o Senhor Jesus faz uma comparação. Vem cá, se Satanás está expulsando Satanás, o seu reino não subsistirá. Porque todo reino dividido, como aumentará? Como vai crescer? E notem que neste momento, esses fariseus que também deveriam estar do lado do reino de Deus, ouvindo a palavra de Deus e dando credibilidade àquela cura como sendo de fato obra de Deus, eles também estavam contra. E ele disse mais, quando ele disse essa palavra aqui, e se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então os vossos filhos? Essa palavra filho, em outras traduções, é como se fossem súditos, ou pessoas que aprendiam com eles. Ou seja, de alguma maneira, havia a expulsão de demônios por parte de muitos discípulos, esses próprios fariseus e esses líderes. E Jesus perguntou, então, por quem expulsa, os vossos filhos? Então ele continua, portanto eles mesmos serão os vossos juízes, lá no futuro. Versículo de número 28, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, se eu expulso o demônio pela ação de Deus, do seu Espírito trabalhando,
logo é chegado a vós o reino de Deus. Então o Senhor Jesus chama a atenção deles. Né? Tipo, o que vocês estão falando? Vocês têm certeza do que vocês estão falando? Vocês estão atribuindo essa blasfêmia, essa mentira, à obra de Deus. Mas à frente o Senhor Jesus fala, olha, quem não é contra mim, né, quem não é a favor de nós, é contra nós. Ou seja, se você não está sendo a favor do reino de Deus, você é contra o reino de Deus. Aí entra o versículo de número 31, onde ele diz, portanto, eu vos digo, que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos filhos dos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra, só um minuto que está correndo aqui o texto, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Eu coloquei algumas afirmativas aqui e eu gostaria de ler para os irmãos. Que é o seguinte, esses fariseus, na minha opinião, eles sabiam, de forma deliberada, sabiam que aquela ação do Senhor ali era de fato uma ação de Deus. Mas talvez pelos seus motivos pessoais, que eram líderes, né? Motivos pessoais, aonde eles não queriam muitas das vezes perder posição, como nós lemos, né, que muitos não o confessavam, com medo de perder o status, com medo de ser expulso da sinagoga. Esses fariseus, de modo deliberado, por mais que viu a obra de Deus sendo realizada ali, para justificar o poder do Senhor Jesus realizando aquela cura, eles atribuem aquela obra a Satã, se colocando assim, na minha opinião, contra Deus. Ou seja, de forma deliberada, com o coração duro. Transformando, na minha opinião, me lembro de um texto aqui do apóstolo Paulo, a verdade de Deus em mentira. Não deixando aqueles que estavam querendo entrar, e nem eles mesmos entravam para o reino dos céus. Certa vez o Senhor falou, olha, se vocês fizerem desviar um desses que quer em mim, era melhor que vocês amarrassem uma mão, uma pedra no seu pescoço e se jogassem no fundo do mar, do que fazer desviar um desses que crê em mim. Então eles nem entravam e nem deixavam os outros entrar de forma deliberada, consciente, na minha opinião, do que estava falando ali. E se eu, irmãos, rejeito a obra de Deus deliberadamente, pode acontecer que chegue um dia em que Deus, nessas palavras dele, né, atribuindo a obra de Deus ao maligno, e continuar com esse coração duro, chegará um dia em que o Pai fala, basta. Porque, na minha opinião, tudo tem um limite. Ainda mais quando as pessoas deliberadamente não querem ouvir a voz de Deus o chamando através das obras de Jesus. Então tudo tem um limite. O limite é Deus que faz. Então o Senhor Jesus está chamando a atenção deles, dizendo para eles, olha, se você blasfemar, ficar falando essas mentiras aí, contra a obra de Deus, não vai haver perdão para você. Porque toda calúnia, todo insulto tem um limite. E Deus então freia isso.
para que não haja desrespeito a Ele. E eu coloquei aqui um texto, Hebreus 2:3. Porque como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Como iria escapar esse daqui, se eles continuassem negligenciando, deliberadamente, pecando contra o Eterno? Há um texto em Romanos capítulo 2 muito interessante. Eu gostaria de ler, só que eu não anotei aqui, peço aos irmãos que tenham um pouco de paciência, rapidamente, que eu acredito que se aplica, na minha opinião, tá? Se aplica a esse caso aqui, porque aqui em Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo está falando para alguém que está resistindo. Vou ler alguns versículos aqui, diz assim, Romanos capítulo 2. Portanto, és inesculpável quando julgas ao homem, qualquer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo. Então, alguém que está também em desobediência. Aí diz, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Quando Deus julga, é segundo a verdade. Deus sabe julgar. E tu, homem que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo a tua escaparás do juízo de Deus? Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade? Era o que o Senhor estava tendo ali, né? Paciência, longanimidade, aí diz, ignorando que a benignidade de Deus te levará ao arrependimento, mas segundo a tua dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, a qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então, para mim, esse texto também se encaixa ali, porque eles estavam ignorando a benignidade, a longanimidade de Deus, o amor de Deus. E se eu nego as ações de Deus, atribuo ao maligno de forma deliberada, onde eu vou parar? Há um texto muito interessante que o Senhor Jesus falou para eles, mais à frente ele disse, olha, chegai o pecado dos vossos pais, à medida, há uma medida. E esses fariseus deveriam tomar cuidado para ele não cair no fim dessa medida. Porque eles poderiam chegar a um nível de um pecado sem perdão. Porque deliberadamente eles queriam ficar assim. Com seu estado, com sua posição, seja lá o que for. Então, chegamos à conclusão do seguinte, nesse texto. Se eu continuar de vontade própria a negar a Deus, mesmo que eu estou vendo Deus me chamar, eu endureço o meu coração, onde eu vou parar? E se eu atribuo deliberadamente as obras de Deus ao maligno, a ação de Deus, através do seu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não surtirá efeito. E ainda, levando outras pessoas para isso, o juízo de Deus será sem misericórdia para esses que não aceitaram a misericórdia de Deus. Então, o texto de Mateus é isso, na minha opinião, eles estavam conscientes, de forma deliberada, não reconhecendo, então o Senhor Jesus alerta eles a tomar cuidado. Mas eu gostaria de falar sobre um segundo tipo de blasfêmia que as Escrituras falam, e está aqui na carta aos Hebreus. São dois textos, né, que aqui o caso já é um pouco diferente. Aqui, o primeiro caso que nós tratamos, nós vemos os fariseus, e em outro texto fala que os escribas também estavam presentes ali, né? Nós vemos a questão de depositar a confiança que Jesus era de fato o Messias prometido. Nós vemos uma dureza de resistência, deliberadamente eles continuavam no seu erro. Mas aqui em Hebreus, nós vamos ver um exemplo semelhante,
mas daqueles que deixaram. Então vamos fazer a leitura desse texto rapidamente, para o vídeo não ficar grande, por assim dizer. Hebreus 6,4 diz assim, olha, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro e recaíram, seja outra vez renovado para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Então nós temos uma pessoa aqui que estava deixando o Senhor. Deixando o Senhor aqui, na realidade, desprezando o sacrifício. Embora já tinha provado a palavra de Deus, andado na luz, provado os dons de Deus, as maravilhas de Deus, e o que essa pessoa fez? Voltou atrás. Mas não pense que esse voltar atrás aqui é semelhante, por exemplo, a um desviar nos dias atuais, que alguns irmãos se desviam dos caminhos do Senhor, embora isso seja um erro, mas aqui a pessoa ela não só desviou, como eu vou ler mais um texto mais à frente aqui, a pessoa ela ficou contra Deus. Não é semelhante ao caso que a gente lemos lá em Mateus, onde eles se colocavam contra Deus, contra a ação de Deus através do seu Espírito. São casos semelhantes. Então essa pessoa que se desviou aqui, ela já não acredita que Jesus é de fato a expiação para os seus pecados. Ela mudou o seu pensamento e ela se tornou contra, falando mal daquilo que ela cria. Quero fazer a leitura de mais um texto, Hebreus capítulo 10, versículo de número 26. Diz assim, porque se pecarmos voluntariamente, olha a palavra voluntário que eu falei sobre ele lá, aqui já é um caso de quem já creu, pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício para os pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. E ele prossegue, quebrando alguém a lei de Moisés, que não é de Moisés, é de Deus, morre sem misericórdia, se pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Aí ele diz assim, de quanto maior castigo cuida vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Pisar, não levar a sério, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado. Então, profanar o nome, desdenhar, insultar, e fizer agravo ao Espírito da graça. O Espírito da graça aqui é justamente essa graça manifestada aonde Deus chama as pessoas ao arrependimento. Então, se eu faço agravo ao Espírito da graça, aquele que me convence do pecado, da justiça, do juízo, onde eu vou parar? Então, aqui nós temos mais um exemplo daqueles que se desviaram e virou inimigos de Deus. Se ouvir